Olá, quinto ano, como vocês estão? Vamos para mais uma aula? Hoje nós iremos trabalhar o livro de português, Novo Pitanguá. Vamos abrir na página 162 e vamos realizar a interpretação, o estudo do texto que nós trabalhamos na aula anterior, que tinha como título Criança deve trabalhar? Uma pergunta, né? O texto de opinião escrito pela Roseli Saião. Então, hoje nós vamos trabalhar a interpretação dele. Antes da leitura do texto, você levantou hipóteses sobre qual seria a opinião defendida dele. Sim, falamos na aula anterior, né? Aquilo que você havia visto na imagem se confirmou? Você concorda com a opinião defendida pela autora? Comente com seus colegas, comente com sua família, comente com a professora. Se quiser, pode mandar um áudio, tá certo? 2. Releia o trecho a seguir. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores, etc. Letra A. Você já presenciou uma situação como essa? Essa vocês irão responder oralmente, não precisam escrever. A B também, ó. Como você se sentiu diante dessa situação? É confortável quando a gente vê uma criança tendo que trabalhar num farol, num semáforo, vendendo alguma coisa ou pedindo dinheiro para ajudar a família, para ajudar a matar a fome da família, dos irmãos, dela própria? Qual que é a sensação que a gente tem quando a gente vê uma situação dessa? Marque com um X na função de um texto de opinião. Para que serve um texto de opinião? Contar uma história ficcional sobre uma criança específica, ou seja, ficcional é uma ficção, uma história inventada, não é real. É isso, um texto de opinião. Informar sobre algo que aconteceu ou opinar sobre um assunto importante, levando os leitores a refletir. Vamos fazer um X aí na opção correta. Já falei milhares de vezes o que é um texto, que era um texto de opinião, né? Para que ele serve? No início do texto, o autor apresenta uma ideia, a partir da qual o texto é desenvolvido. Para ela, quais são as duas coisas mais importantes na vida de uma criança? Ela fala lá no comecinho, tem duas coisas mais importantes para uma criança. Vocês vão escrever aí. Isso e isso, tá? Escrevam aí. B. E você, concorda com ela? Em sua opinião, qual é a coisa mais importante na sua vida? Essa resposta é pessoal, cada um vai escrever o que acha de mais importante na própria vida. Agora, indo para a página 163. A autora, 5, né? A autora cita duas situações que levam as crianças a não terem tempo para brincar. Que situações são essas? Vocês vão marcar um X. São duas situações. Eu vou ler aqui e vocês vão fazer o X na que ela fala lá. Se vocês não lembrarem, vocês vão lá e releiam de novo, tá? Quando as crianças estão doentes e cansadas, é isso que faz elas não ter tempo para brincar? Ou é quando as crianças precisam trabalhar? Quando as crianças têm muito compromissos, que tem várias coisas, a agenda, como ela fala, lotada, tem tanta coisa para fazer que não tem tempo para brincar? Ou quando elas são proibidas de brincar? Tem duas aí que estão certas e duas erradas. Vocês vão fazer o X nas duas corretas, tá? 6. Segundo o texto, quais são os tipos de trabalho que algumas crianças fazem, mas não deveriam? Então, lá no texto fala algumas coisas que as crianças trabalham, né? Porém, não é correto. Ele cita a venda de objeto, quando elas fazem malabarismo no semáforo, quando trabalham em lixões ou em plantações, quando trabalham quebrando pedras, colhendo e descascando grãos. São esses os trabalhos que ela critica, né? Que ela acha errado. 7. Segundo o texto, ajudar os pais em casa não pode ser considerado trabalho infantil.
Que tarefa a autora cita para exemplificar essa situação? Lá ela fala, né, que ajuda em casa não é trabalho infantil, é uma colaboração e sim, ela deve existir. A criança deve fazer, né, colaborar com o restante da família. E ela cita 2 exemplos lá, 2 vocês vão pôr, de coisas que a criança pode fazer em casa e que não é, ela está colaborando, não é trabalho infantil. Vocês vão pôr esses 2 exemplos aí. Ela fala que pode fazer isso e fazer isso para ajudar, tá? 8. Releia o título do texto. Criança deve trabalhar? O questionamento feito no título foi respondido no texto? Explique. Ela começa o título do texto é uma pergunta, e o objetivo dela, ao escrever o texto, é responder essa pergunta. Ela consegue fazer isso? Ela consegue dar a opinião dela? Sim, né? No texto é dito aí pela autora que a criança não deve trabalhar, e sim devem estudar e brincar. No último parágrafo, a autora propõe que a criança converse sobre o assunto com os professores e os pais. Por que ela faz isso? Bom, quando a autora propõe isso para a criança, para vocês que estão lendo o texto, ela está fazendo com que vocês, incentivando vocês, crianças, alunos, né, adolescentes, pré-adolescentes aí, a conversarem, a terem discussões de ideias sobre esse assunto. Cada um vai expor o que pensa, né, fazer um debate, e isso é muito importante para que possamos entender que essa não é uma prática que deveria existir, o trabalho infantil, e cada um expor a sua opinião do porquê isso não deve existir, né? E ela tenta incentivar, então, a discussão de ideias sobre o assunto. Na página 164, tem a pergunta 10, ó. Observe a seguir alguns trechos do texto. Então, vamos lá. O trecho A fala: você gosta de brincar, não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. O B: hoje vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. C: você nem imagina. D: espero que não aconteça isso com você. E se acontecer, preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre. Está bem? São 3 trechos, né, do texto em que a autora está falando, né? E a primeira pergunta é: a quem a autora se dirige? Com quem a autora está falando, gente? Ela está falando com seu leitor, né? Ela se dirige ao leitor, que é uma criança, que são vocês. Os leitores desse texto são vocês, crianças do 5º ano escolar, né? Que estão lendo esse texto, e a autora está se dirigindo a vocês, os leitores desse texto, né? Então, vocês vão colocar aí a resposta ao seu leitor, que é uma criança, né? Que vocês são crianças e ela se dirige a vocês, explica o assunto e tenta alertar sobre coisas que acontecem, né? E que devem ser discutidas e na maioria das vezes, né, deixarem de existir. Que palavra ela emprega de forma constante para dialogar com o leitor? Qual palavrinha, gente? Que ela usa, ó. Você, ela tá sempre falando, ó. Você gosta de brincar? Aí na B ela fala assim, ó. Acho que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu grifar aqui pra vocês verem, ó. Ela sempre usa o você, ó. Você gosta de brincar? Acho que você nem imagina. Espero que isso não aconteça com você. Você é quem? Leitor. Você criança.
Por dialogar com o leitor, a autora emprega algumas marcas de oralidade. Identifique-as. Quando ela fala com o leitor no texto, ela parece, quando ela escreve, né, desse jeito, parece que ela está falando. E algumas dessas marcas são as seguintes, ó. Quando ela fala assim, ó, não gosta, é como se ela estivesse perguntando e esperando a resposta, né? Ela fala assim, também, ó, e outra ela fala assim, ó, está bem? Ela tá como se ela estivesse perguntando para vocês e aguardando a resposta. Então, são essas marcas, ó. Não gosta? Está bem? Vocês vão copiar ela aqui na letra C, tá? Roda de conversa. No texto de opinião lida, a autora discute sobre a importância de brincar e estudar. Vamos ver aqui que uma garotinha ou um garotinho? Não sei, né? Cabeludinho, pode ser um menino também. Fala, como você imagina que as crianças que trabalham se sentem sem poder brincar? Em sua opinião, é importante discutir sobre o combate ao trabalho infantil? Se sentem mal, né, gente? Criança gosta de brincar. E é importante discutir isso? Muitíssimo importante, né? Já falamos sobre isso diversas vezes e vimos que lugar de criança é na escola, estudando e brincando. Tudo tem seu tempo, né? A hora de trabalhar vai chegar, as responsabilidades. Enquanto isso, é brincar e estudar. E também colaborar, ajudar nas atividades, né, da rotina da casa, tá bom? Por hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do texto, tenham entendido, que prestem atenção, que respondam com capricho, tá certo? E se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Um beijo, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima aula.